Bom dia a todos, estamos começando mais um ATPC de língua inglesa. Eu sou a professora Graziela Alvarenga, vou estar apresentando junto com a professora Alexandra, que está aqui comigo. E o nosso assunto de hoje é interculturalidade. Antes da gente começar, eu vou dar um minutinho para vocês pegarem os seus materiais, diário de bordo, se organizarem, para a gente começar a conversar sobre o assunto e já voltamos. Bom, temos aqui as elaboradoras desta pauta, que somos nós duas, eu e a professora Alexandra. E o percurso formativo de hoje, ele passa pelos objetivos, temos uma sensibilização, vamos falar de cultura, multiculturalidade e pluriculturalidade, interculturalidade, eixos de interculturalidade, temos uma interação, interculturalidade no material, o desdobramento na escola, a avaliação, referências e alguns materiais e informes para vocês antes do nosso encerramento. Bom, agora eu gostaria de falar sobre os nossos objetivos de hoje. Como vocês podem ver, os principais objetivos de hoje são entender o conceito de interculturalidade na educação, compreender a diferença entre a multiculturalidade, a pluriculturalidade e a interculturalidade e ampliar o repertório de estratégias para se trabalhar a interculturalidade. E, para a gente começar essa conversa, eu vou dar um minutinho no nosso chat para que vocês escrevam o que significa cultura para você. E já já nós voltamos. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer aí as contribuições, né? Como eu sempre falo, essa troca, ela é sempre muito rica, muito bem-vinda, né? Entre vocês que estão nos assistindo. E eu vou ler alguns comentários aqui. Eu vi de maneira geral, Lê, que a professora Sandra falou que o tema da ATPC de hoje ajuda a entender as diferenças,
né? Muitos professores falando sobre conhecimento, saber, o professor Nilson falando sobre as histórias do passado, a professora Cristina falando sobre cultura de tradições e costumes passados de geração em geração. Bom dia, professores, para quem está dando bom dia aí. Além disso, estão aparecendo comentários relacionados à tradição, à troca de saberes e por aí vai. Muito bom, né? Ótimos comentários. A gente tem aqui várias, né, formas aí, né, de falar sobre cultura, né? Quero dizer aí que é um prazer estar aqui com vocês, né, falando nosso ATPC de anos iniciais, né, de inglês. E para a gente começar aí a falar um pouquinho, né, da cultura ou culturas, né, depende aí do nosso entendimento. Então, na tela, a gente tem aí a construção, né, de maneiras de atuar, de pensar e de sentir, de explicar o mundo e de se relacionar. E, na verdade, é exatamente isso que vocês colocaram aqui no chat, né? Então, para ciências humanas e sociais, há diversos conceitos sobre o que é cultura, né? Então, não é só a manifestação da arte, por exemplo, né? Não é só o modo como os diversos povos foram transferindo isso para a arte, né? Mas é uma maneira de atuar, de pensar e de agir, né, no mundo. Então, por isso que a gente tem pessoas, diferentes povos que entendem o mundo de maneiras diferentes, né? Porque a gente vai criando essa rede de significados, de conhecimentos. Isso que é muito importante a gente saber. De acordo com a nossa história, de acordo com a história do nosso povo, né? A gente vai criando uma rede de significados. E é tão importante a gente trazer isso para a sala de aula, ainda mais quando a gente tem uma língua que não é a língua mãe, né, para ensinar. A gente traz junto com a língua, a gente traz a cultura. Então não tem como desvincular o ensino de uma língua, né, inclusive da língua portuguesa, da cultura dos povos que falam aquela determinada língua. Então aqui, quando a gente está falando de língua inglesa, necessariamente a gente vai passar também pela parte cultural. E aí eu tenho para vocês, então, os conceitos de multiculturalidade e pluriculturalidade. São diferenças bem sutis, tá, entre um e outro, mas quando a gente tem aí algumas teorias, né, falando sobre isso, a gente percebe que a multiculturalidade, ela vem trazer muitas culturas num espaço definido. Então, se eu pegar, por exemplo, o Brasil, quantas culturas que eu tenho ali dentro do Brasil, né? E há uma separação entre essas culturas. Então, tem a cultura mais regional, tem uma cultura de um grupo social, de uma faixa etária, por exemplo, né? E aí eu preciso, dentro da multiculturalidade, eu preciso afirmar aquela minha cultura, em oposição às demais, né? E aí eu vou ter a tolerância entre os diversos povos, a tolerância entre eles. Então, quando a gente vai ler sobre multiculturalidade, ele vem trazer essa questão da tolerância entre uma cultura diferente da minha. Quando eu estou falando de pluriculturalidade, eu tenho aí as representações específicas regionais, né? Então, é no mesmo espaço, ela vai ter a convivência de vários tipos de cultura ali. Mas ele vai também descrever a realidade sem promover mudanças. Então, eu tenho a minha cultura, você tem a sua e a gente se respeita. Mas eu não tenho essa interação entre as culturas. E por que a gente está falando aí de multiculturalidade, pluriculturalidade, né? Para a gente entender que esses processos, eles já estão na vida dos nossos estudantes, né? Eles vão lidar com várias pessoas diferentes, de culturas diferentes, né? Mas o nosso foco, ele tem que ser a interculturalidade. Por que a interculturalidade? Vamos ver? Porque dentro da interculturalidade, eu tenho a possibilidade de transformação, né?
é um permanente processo de relação, de comunicação e aprendizado entre as pessoas, entre os grupos, entre os conhecimentos, entre os valores e as tradições, que são desiguais sim, mas ela não tem uma sobrepondo a outra, né? Então essa articulação ela é bem mais democrática, não tem aqui o conceito de subculturas ou megaculturas, né? Então todas estão no mesmo patamar, todas as culturas estão no mesmo patamar e de igualdade, né? E o reconhecimento ele vai passar por um crivo crítico, né? Então eu vou pensar a cultura do outro e a minha própria cultura, né, a partir da criticidade, né? Tanto política construtiva, né? A gente tem vários tipos aí que a gente vai trabalhar essa diversidade cultural. Então eu entendo que o mais importante é o desenvolvimento pleno das capacidades do indivíduo, acima das diferenças culturais e sociais em que ele vive. E aí eu vou ter o diálogo, né, entre as pessoas e eu vou ter o respeito mútuo aí. Então, quando a gente fala de interculturalidade, a gente tem que entender, e principalmente dentro do ensino das línguas, que a gente vai ter essa relação, essa interação com as diversas culturas. Não é mais você tem a sua cultura e eu tenho a minha. Nós estamos inseridos no mesmo ambiente e nós vamos refletir sobre os diversos tipos de cultura para que eu possa fazer uma reflexão sobre a minha própria cultura, sobre os meus próprias formas de atuar, a forma de eu estar pensando e refletindo sobre a realidade. O Ale, então eu estou aqui pensando em tudo que você está falando, só para elaborar um pouquinho esse pensamento, né? A gente pode definir a multiculturalidade quando existe uma cultura dominante, sim, apesar de todas as outras culturas estarem presentes. A pluriculturalidade como a convivência das culturas de uma maneira respeitosa, mas sem influência. E a interculturalidade é quando há uma inter-relação, quando elas interferem um na cultura do outro, e além deles conseguirem viver de uma maneira sinergética, né, juntos, um influencia na história do outro, é isso? Então nós precisamos pensar que o nosso estudante precisa aprender o inglês, não só o inglês, como outros idiomas, para se desenvolver numa sociedade cada vez mais intercultural, que tem a tendência cada vez mais de se misturar, né? E isso tem a ver com aceitação, com respeito, com a questão de considerar o histórico do outro, as tradições do outro. Perfeito, é isso mesmo. E é esse processo que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, as redes sociais, né, a internet, ela vem trazer para a gente formas de pensar muitas vezes diferentes da nossa. Então, a gente tem que entender essa questão cultural de forma a perceber essa gama e essas diversas culturas que existem, né? Então, a gente tem que entender que o nosso aluno, ele já nasceu, né, numa relação globalizada, ele já nasceu com diversas culturas, em contato com diversas culturas. E é isso que a gente tem que entender aqui. Por isso que o inglês, como língua franca, se torna uma ferramenta fundamental nesse processo intercultural, né? Com certeza. Porque se torna um idioma que é comunicativo, independente de ser o idioma nativo ou não, todas as pessoas podem se comunicar através do inglês e garantir essa interculturalidade, garantir esse respeito, essa troca, né? Que é muito interessante, é muito rica para o ser humano, né? Verdade. A ideia de ter uma língua franca é exatamente isso, né? Não só nas relações econômicas, nas relações sociais, mas também para entender esse universo e entender outras visões de mundo, né? Eu acho que isso é mais importante também da gente trazer para a nossa sala de aula, que a gente está vendo várias visões de mundo aqui. Sim, eu acho que a gente precisa tirar do nosso estudante, da nossa criança, aquela história de que aprender o idioma é só porque ele vai viajar ou porque ele tem que entender um texto que não está no idioma dele. Não. Quando a gente pensa no idioma como língua franca,
desculpa, e pensa num mundo globalizado, intercultural, né, você tem uma relação entre as palavras dos outros idiomas, as palavras do inglês e de alguns outros idiomas em menor escala, né, se incorporando ao português, né? Se incorporando ao nosso idioma, ao nosso dia a dia, né? Daí a importância da gente trabalhar os eixos da interculturalidade com os estudantes e de trabalhar o inglês como um ponto de apoio nesse eixo de interculturalidade, né? Verdade. Vamos ver, já que você falou dos eixos da interculturalidade, vamos ver aí. A gente tem a diversidade, que é essas várias culturas aí, né? A etnicidade, que eu tenho várias etnias, então eu tenho que respeitar a história das várias etnias, né? E a cultura mesmo, englobando tudo isso. Então, sempre que eu vou pensar nessa interculturalidade, eu tenho que pensar nesses 3 eixos, né? Lembrando sempre que é uma compreensão crítica, né, das culturas e das suas interrelações, e elas podem conviver no mesmo espaço, né? Então não tem uma dominação de uma cultura para outra, não tem o que é certo e errado, né? Eu tenho visões diferentes de entender o mundo e eu preciso compreender essas visões diferentes e respeitá-las, né? E ter esse diálogo com elas. Por que você acredita que isso é verdade? Por que para você isso funciona como verdade, ou por que você acha isso errado, né? Então a gente vai conversando com as demais culturas e valorizando a nossa própria cultura, né? Não é porque a gente está no ensino de língua inglesa que a gente vai valorizar mais a cultura que vem dos países de língua inglesa. A questão não é essa aqui no nosso ensino, né? O nosso ensino, ele tem como foco o inglês como língua franca. Então é uma língua que eu posso me relacionar com diversas pessoas do mundo inteiro e eu posso ali trabalhar essas relações, seja elas sociais, econômicas, o que for, eu vou trabalhando essas relações de forma a identificar toda essa diversidade, né, respeitando aí os diversos povos e respeitando as suas histórias também. Eu estou olhando aqui no nosso chat. Pode falar. A professora Micaela, ela fez o seguinte comentário: cultura são costumes, idiomas e religiões de um determinado povo. Eu achei que essa definição ela é muito feliz e ela leva ao que a gente está querendo chegar no conceito de interculturalidade, que é justamente esse compartilhamento de costumes, de idiomas, de religiões, um compartilhamento onde diferentes culturas vivem juntas, se respeitam e se influenciam entre si, né? Eu achei bem interessante essa definição da professora. Essa é a nossa parte mais teórica aí, né, pra gente falar um pouco. E agora a gente queria saber de vocês, assim, né, nessa nossa interação. De que forma você já trabalha ou trabalharia, poderia pensar em trabalhar a interculturalidade nas suas aulas? A gente vai dar 3 minutinhos e a gente volta com as informações de vocês.
Bom, olá, professores. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as contribuições. Eu sempre digo que essa troca ela é muito rica, né? É muito bom ouvir, entre aspas, a opinião de vocês através do chat, né? E eu gostaria de comentar algumas coisas aqui, Ale, para a gente conversar a respeito, né? Então, assim, a professora Evalda falou sobre a questão da religião, que está inclusa nas culturas. Sim, eu acho que religião é um tema que tem muito a ver quando a gente fala de interculturalidade, né? Porque a gente vive num mundo com diversas religiões e elas precisam ser respeitadas, não precisam necessariamente ser misturadas, apesar de algumas religiões terem misturas de outras, né? Sim. Mas ter uma boa convivência entre si. E eu vi aqui que a professora Maria Luísa, tem muitos professores falando sobre roda de conversa, tá? Mas a professora Maria Luísa chamou a minha atenção quando ela falou através de pesquisas sobre culturas exóticas, utilizando seminários e debates. Chamou a minha atenção porque a palavra exótica, no meu ponto de vista, ela tem a ver com alguma coisa que está fora daquilo que é usual, daquilo do comum. Então a gente vai chamar de cultura exótica tudo aquilo que a gente não está acostumado a conviver. E a interculturalidade, né, corrija-me se eu estiver errada, Lê, ela vem justamente para quebrar esse paradigma de que uma cultura é exótica, que uma cultura é correta ou de que a outra cultura é mais tradicional, né? Porque a partir do momento que eu conheço as diferentes culturas, que eu aceito, todas elas passam a ter o mesmo peso na minha vida. A gente sabe que a gente vive num mundo que ainda está muito longe do ideal, que isso ainda não acontece, ainda algumas culturas se sobrepõem a outras, mas a gente pode começar a plantar essa sementinha com os nossos estudantes, né, de que todas as culturas precisam se coexistir e se interrelacionar, sem que a gente denomine uma ou outra como exótica ou mais tradicional, ou etc. Eu vi aqui muitos professores comentando sobre o estudo das tradições, sobre rodas de conversas, pesquisas, dinâmicas. A professora Elaine falou assim, faria pesquisa sobre as diversas culturas enraizadas em nosso país e estado, dividir em duplas para expor rodas de conversa. Eu achei realmente bem interessante, porque a gente vive num estado que ele tem influência de diversas culturas, não somente brasileiras, mas europeias, africanas, indígenas, né? O estado de São Paulo é um estado que você tem de tudo um pouco, né? Além disso, a professora Neide falou de valorização das culturas e tradições. Eu acho que isso é o mais importante. A gente sempre vai valorizar tudo que nós estamos estudando, tudo que nós estamos querendo passar para os nossos estudantes. A professora Nilda comentou em buscar desenvolver o respeito e a aceitação entre diferentes culturas e sujeitos. Entrevistas, rodas de conversa. A professora Vanessa falou sobre danças. Eu acho que de maneira geral, bom, né? os professores estão falando na questão do respeito, da valorização, da roda de conversa e, de certa maneira, de metodologias ativas aí que despertem o engajamento e o interesse pela cultura do outro, né? Essa troca que é sempre muito rica. Verdade. A gente até poderia parar por aqui, porque todos esses comentários aí já foi uma formação excelente, né? Mas vamos ver no material, no Brick by Brick, por exemplo, né? Que a gente vai ter música. Eu trouxe para vocês a música Dilly Dilly, né? Que vocês vão ter lá. O Dilly Dilly aí, ele tá vestido como um bardo inglês, né? E aí é legal trazer essa questão cultural, né? Que quem contava as histórias, fazia versos, as músicas ali do século XIII até o século XVIII, mais ou menos. A função deles era passar, né, esse conhecimento que eles tinham através da música. É legal de falar também que eles faziam músicas com as coisas que aconteciam, às vezes eles exageravam, colocavam os heróis ali, né, com
com alguns superpoderes, alguma coisa assim, ou às vezes também eles eram muito sarcásticos nas músicas deles, né? Então tem ali a questão cultural dessa música, né? E faz parte, né, da história de um país de língua inglesa. Então a gente vai comparar depois com a história do nosso Brasil. Quer dizer, quem é que faz essa contação do que acontecia através das histórias? Eu posso trazer o cordel aqui? Posso. É muito bacana quando eu faço essa comparação, né? Eu posso trazer isso para a realidade brasileira e aí eu trabalhar todas essas questões. Então a música é uma das formas muito legais que eles gostam bastante de trabalhar a interculturalidade. Contextualizando sempre as atividades com o mundo infantil. Quando eu estou falando de mundo infantil, eu estou falando de ludicidade, né? Então, a ludicidade aí presente no material. E as brincadeiras e os jogos tradicionais, né? Porque daí eu vou ter, igual lá no próximo slide que eu vou ter aí do Hello, a amarelinha, por exemplo, né? Que é a mesma brincadeira que acontece em diversos países, porém com um olhar diferente, né? Porém de uma forma às vezes diferente, às vezes tem uma musiquinha que vai cantando, né, ao fazer a amarelinha. Então eu tenho aí a questão da diversidade também presente no material, a questão das famílias, né? Ali a gente tem uma parte que vai trabalhar as famílias, os diversos tipos de famílias, né? Então dentro do material sempre vai ter essa interculturalidade, vai estar trabalhando o respeito pelas diferenças e a diversidade o tempo todo, né? O mais importante aqui é a contextualização. Então, por mais que esteja ali presente, por exemplo, uma família indígena, igual vocês estão vendo aí na tela, que tem uma família que é indígena, eu preciso contextualizar, porque às vezes na região onde o meu aluno está, eu não tenho uma presença forte da cultura indígena. Já em alguns lugares eu tenho isso muito forte, né? Então eu preciso contextualizar, trazendo a questão da aprendizagem significativa. Tem que fazer sentido para o meu estudante todas as atividades. Então tudo que eu falo tem que fazer sentido para eles, né? Senão eles não vão aprender, senão eles não vão realmente ter esse conhecimento, né? Então, de que forma que eu vou trazer isso? Sempre começo com um conhecimento prévio e aí eu vou trabalhando, né, os temas ali presentes e eu vou trazendo toda essa diversidade, porque, novamente, não tem certo ou errado, né? A gente tem visões diferentes de mundo e a gente precisa, sim, ter esse respeito entre essas visões. Fora isso, também teve um comentário aqui no chat, que é o nosso próximo slide, que são as datas comemorativas. Olha que bacana, né? A gente tem dentro, presente no material, as datas comemorativas. Então eu tenho lá a Páscoa, que vai começar agora, né? Tem Dia das Mães e tem o Thanksgiving. Thanksgiving a gente não tem aqui no Brasil. É uma data que é próxima ali do Natal, né? E uma data que é muito comemorada, principalmente, né, os norte-americanos, e eles têm uma relevância muito grande, né, na comemoração deles, muitas vezes mais até do que o Natal, né, Grazi? E aí a gente tem que fazer essa correlação, porque como eu não tenho essa data comemorativa no Brasil, eu preciso explicar, né, eu preciso explicar de onde que veio, por que existe, como que é comemorado, né? Eu queria fazer um comentário, né, porque você falou da interculturalidade no material, das datas comemorativas, que já deve estar disponível para a rede, né, no repositório, ou os PCNPs devem estar passando brevemente, que nós montamos um projeto, né, Ale, sobre a Páscoa, para auxiliar como trabalhar essa data comemorativa com os estudantes, como o inglês pode colaborar com outras componentes curriculares. Então, deem uma procurada, deem uma olhada no nosso repositório,
porque vale a pena. Nós fizemos um levantamento das habilidades do 1º ao 5º ano, onde todas as habilidades dos componentes que conversam com a língua inglesa e como o inglês pode estar atuando ali. Então, de repente, é uma ideia para vocês fazerem um trabalho bem intercultural na escola e bem interdisciplinar, né? Bem integrado. E tanto os dois materiais, tanto o Hello quanto o Brick, oferecem essas possibilidades, dão suporte e oferecem material para isso. É verdade, todos os conteúdos, né? E também atividades expansivas. Então, ela não traz só aquela atividade, ele traz também sugestões para você trabalhar aquela atividade. O legal mesmo é vocês explorarem esse material, né? Aqui foi só uma pincelada, só um gostinho, né? De como que a gente vai trabalhar as músicas, como que a gente vai trabalhar as datas comemorativas, de que forma que a gente pode trabalhar uma atividade que está presente ali no material. O importante é sempre pensar de que forma que eu vou trazer algo que não é conhecido dos meus alunos, que não faz parte da realidade deles, como que eu vou contextualizar isso, de que forma que eles podem realmente entender como isso funciona para as outras pessoas. E só um comentário aqui no nosso chat sobre isso, a professora Sandra escreveu aqui, a próxima comemoração da Páscoa, a comemoração da Páscoa está próxima, na próxima formação aqui da DE, os materiais que vocês prepararam está muito rico, então logo logo vocês vão estar tendo contato, não só a DE da professora Sandra, como todas as DEs com esse material. Vale a pena pensar em um projeto intercultural. Isso, muito bem. A Adriana colocou aqui pra gente, não consigo trabalhar literatura de cordel em inglês com os meus pequenos. Não precisa ser em inglês, professora. Você pode mostrar que é a literatura de cordel, apesar de ser brasileira, nós temos algumas referências também em inglês em outros países que trabalham da mesma forma, né? Não trabalham igual, mas trabalham da mesma forma, para que ele possa entender que essa parte cultural da língua. É muito importante a gente trabalhar a parte cultural da língua. A língua, ela se forma através das interações sociais, né? Ela é viva, ela vai mudando conforme o tempo, né? E antes da gente ir para o desdobramento, né, a gente falar dos livros que estão faltando, a professora Patrícia está perguntando aqui para a gente. Já está sendo feito um levantamento, tá, de todas as diretorias de ensino, então já estão cientes dessa falta. Bom, sobre o desdobramento que vai acontecer agora na escola, né, vou pedir aí, então, para fechar o chat, colocar o link para vocês. Vocês vão assistir um vídeo produzido aí pela diretoria de Miracatu, onde eles vão falar do povo bilíngue. É um vídeo muito legal, muito bonito, né? Onde o pessoal da diretoria de ensino está explicando para a gente, né, como que funciona esse bilinguismo numa das escolas indígenas que nós temos lá em Miracatu. Tá bom? E aí temos algumas perguntinhas, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem também deixar um link lá de fotos do que vocês estão produzindo em sala de aula, de as coisas que vocês estão produzindo, se vocês quiserem mandar pra gente, a gente está coletando para fazer uma formação só sobre boas práticas e mostrar o trabalho de vocês. Então, colocando aí no chat, né, o link de vocês. E aí já aproveitando então para a nossa avaliação, né? Em que medida a formação de hoje contribuiu para o seu trabalho, contribuiu de que forma que foi para você aí. Eu vou deixar um minutinho só, porque a gente está um pouquinho sem tempo, né? Para que a gente possa então, para que vocês possam nos avaliar.
it's true. I have fallen hard for you. Hold you in my arms again. Just tell me that I'll hold you in my arms again. Hold you in my arms again. Just tell me that I'll hold you in my arms again. Just tell me that I'll just tell me that I'll just tell me that just tell me that no one would believe it. You turn my life around. You turn my life around. I find it hard to breathe in. My feet won't touch the ground. Pessoal, eu agradeço a todas as contribuições, né? Sempre fico muito feliz quando eu vejo a avaliação aqui no chat, vocês comentam, tem sempre comentários positivos. E eu gostaria de fazer um comentário, em especial da professora Cassiane, que falou assim: datas comemorativas, Páscoa, Coelhinho, precisamos de uma escola laica. Eu concordo, nós concordamos que a escola precisa ser laica, mas nós estamos exatamente falando sobre interculturalidade. E a interculturalidade é isso, é pensar que a escola, que a sociedade é laica, porém que ela é capaz de conviver com as diferentes culturas, com as diferentes religiões. Querendo ou não, acreditando ou não numa data comemorativa como a Páscoa, é um feriado, então as crianças convivem com essa data. Então, por que não explicar o que é, explicar o significado, aproveitar esse significado para promover a paz, para promover o bom entendimento e para as crianças que não comemoram, para ampliar o repertório cultural delas, né? Agradeço muito aqui tudo que vocês estão colocando, né? As avaliações foram ótimas e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nas nossas referências. Em seguida, eu tenho alguns avisos muito rápidos. Os materiais digitais que estão na intranet, então vocês têm acesso aos livros aí pela intranet, né? Tem um tutorialzinho aí de como vocês podem acessar. O próximo slide, por favor, aí. Também gostaria de lembrá-los que esse ATPC fica na programação do Centro de Mídias, que vocês têm acesso a partir do próximo QR Code, próximo slide. Que o Banco de Talentos da EFAP está aberto, sintam-se convidados a vir trabalhar aqui com a gente e colaborar em todas as formações. Também gostaria de lembrá-los que existem protocolos sanitários e de vacinação, o direcionamento deles está neste QR Code. Programa Jovem Senador também está no próximo QR Code. E, por último, o link do Currículo em Ação, né, de nivelamento, a primeira edição aqui da EFAP. E, no finalzão, que vou pedir os próximos 2 slides, este e o próximo, para vocês, por favor, avaliarem a nossa ATPC. Bom, vou me despedindo aqui, vou chamar a Lê para ela se despedir. Nosso tempo está super corrido. Espero que vocês tenham um excelente desdobramento na sala de aula, na escola, uma excelente semana de trabalho e até semana que vem. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho mais com as informações. O tempo é bem curtinho para a gente estar falando sobre tudo, né? Porque é um tema muito amplo, mas a gente pensa que através aí das referências, através de algumas coisas, a gente possa estar contribuindo. Muito obrigada e até a próxima.